Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos destaques de hoje. Ministério da Saúde diverge em dados sobre coronavírus no Brasil. Conforme último balanço, foram 525 mortes em 24 horas. Cidades do Distrito Federal entram em lockdown a partir de hoje. Manifestações pró e contra governo foram registradas neste domingo. Caso Miguel. Protestos pedem justiça por morte de menino em Recife. CNBB divulga nota de esclarecimento após publicação de reportagem sobre reunião entre emissoras e governo. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira. O Jornal Brasil Hoje, edição 9565, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 2 minutos. O balanço de dados sobre a Covid-19 divulgado pelo Ministério da Saúde foi divergente neste domingo. O primeiro balanço apresentava 1.382 novas mortes pela doença em 24 horas. Já o segundo mostrou um número bem menor, de 525, e o total de 36.455 vítimas. Também houve alteração no número de casos confirmados da doença, saindo de 12.500 para 18.900. O governo ainda não explicou a diferença de informações. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo passou a adotar uma nova sistemática para prestar informações sobre o coronavírus. Em sua conta no Twitter, o presidente afirmou que, abre aspas, as rotinas e fluxos estão sendo adequadas para garantir a melhor extração dos dados diários, o que implica em aguardar os relatórios estaduais e checagem de dados, disse o presidente. Para evitar subnotificação e inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22 horas, o que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17 e 19 horas ainda havia riscos de subnotificação. Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para a melhor precisão, foi o que informou o presidente. A divulgação às 22 horas começou nos últimos dias sem uma justificativa para o atraso. Na madrugada de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a criticar a alteração do governo na divulgação dos dados sobre coronavírus. A declaração foi feita em postagem em redes sociais, após o Ministério da Saúde apresentar 2 boletins com números divergentes de óbitos na noite deste domingo. Maia disse, abre aspas, brincar com a morte é perverso. Ao alterar os números, o Ministério da Saúde tapa o sol com a peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. Um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos. Fecha aspas. O deputado informou ainda que a comissão externa da Câmara que trata da Covid-19 vai se debruçar sobre as estatísticas e que é urgente que o Ministério da Saúde divulgue os números em horário adequado. E algumas cidades do Distrito Federal estão adotando uma medida mais restritiva para a prevenção da população ao coronavírus, o lockdown. Daiana Vitor é quem tem as informações. As cidades de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol Estrutural, que apresentam o maior número de casos e mortes pela Covid-19 no Distrito Federal, entram em lockdown, o fechamento de serviços não essenciais, a partir desta segunda-feira. Durante 3 dias, essas regiões administrativas, que juntas têm quase 2.000 casos e 45 mortes pelo novo coronavírus, só vão contar com atividades essenciais abertas. Poderão funcionar, por exemplo, mercados, açougues, padarias, farmácias e consultórios médicos para casos de urgência. Já os shopping centers, feiras populares, comércios de qualquer natureza, parques e igrejas ficam proibidos de abrir. Lembrando que essas atividades tinham voltado a funcionar no fim de maio em todo o DF. A medida do fechamento total ocorreu devido ao aumento expressivo de contaminados e mortos pela Covid-19 nessas cidades.
No prazo de uma semana, o número de casos aumentou mais de 57%. No fim de maio, eram pouco mais de 1.000 e passaram agora em junho para quase 2.000. Já o crescimento das mortes foi de 77%. Saltaram de 35 para 45. Ainda no fim de maio, o governador Ibanez Rocha pediu que os moradores dessas cidades contribuíssem para evitar o crescimento de casos. E em especial as cidades de Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Estrutural, nós temos que tomar um cuidado especial. Nós estamos tendo um aumento no número de casos e nós precisamos da sua colaboração, população, comerciantes. Apesar do lockdown em Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Estrutural, no restante do Distrito Federal, a maioria das atividades econômicas vai continuar funcionando normalmente. Apenas escolas, universidades, academias e salões de beleza ainda não têm data para retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Horário de Brasília, 7h07. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. E manifestações aconteceram novamente neste domingo. Em Brasília, os atos foram realizados na Esplanada dos Ministérios. A Polícia Militar do Distrito Federal se posicionou no gramado central e manteve manifestantes contra o governo do lado esquerdo, onde fica o Ministério da Justiça, e grupos a favor do presidente Jair Bolsonaro no lado direito, onde fica o Itamaraty. A Polícia Militar informou que não houve registro de ocorrência durante a manifestação e ninguém foi detido. No Rio de Janeiro, um grupo de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro fez uma caminhada na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Os manifestantes, muitos vestidos com as cores da bandeira do Brasil, percorreram um trecho do calçadão no final da manhã e carregaram uma faixa intitulada Marcha da Família Pró-Bolsonaro com Deus, que defendia também intervenção popular com o executivo. Um grupo de manifestantes contrários a Bolsonaro também esteve no calçadão com uma faixa contra integrantes do governo e outra relembrando a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Em São Paulo, os manifestantes contra o governo se reuniram no Largo da Batata, zona oeste paulistana.
no ato Mais Democracia, Antifascista e Antirracista. Líderes do movimento discursaram em um carro de som. Os participantes gritaram palavras de ordem contra o racismo, contra o fascismo e contra o presidente Jair Bolsonaro. Na Avenida Paulista, em frente à sede da Fiesp, um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro se reuniu com bandeiras do Brasil e cartazes. Apesar da determinação de que os atos acontecessem em lugares distintos, um grupo contra o presidente também se reuniu em uma das extremidades da Avenida Paulista, na Praça do Ciclista. Um cordão de policiais militares com escudos, entretanto, não permitiu que o grupo avançasse na via e o protesto permaneceu a mais de 1 quilômetro de distância dos apoiadores do presidente. E o Supremo Tribunal Federal vai analisar ações que questionam descontos nas mensalidades escolares. Os detalhes com Daiana Vitor. Ações que questionam leis dos estados do Maranhão, Pará e Ceará que permitem descontos nas mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19 estão no Supremo Tribunal Federal. Os processos foram distribuídos para decisão dos ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Edson Fachin. Mas ainda não há data para o julgamento das matérias. Uma dessas ações foi protocolada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A entidade alega que a receita das escolas particulares de pequeno porte caiu mais de 50% e que essas instituições disponibilizaram aulas virtuais e outras atividades, como estipula o Ministério da Educação, sendo o pagamento das mensalidades necessário para o funcionamento das empresas. Além disso, a Confederação argumenta que os estados não podem legislar sobre contratos, tarefa que é da União, por tratar-se de um tema de direito civil. Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha vetou no fim de maio lei aprovada pela Câmara Legislativa que previa descontos de até 50% nas mensalidades escolares. A justificativa foi justamente que o desconto só valeria por lei federal. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, Álvaro Domingues, ficou satisfeito com o veto. Segundo ele, as escolas estão com dificuldades e já entraram em acordo com as famílias. Hoje, o que nós podemos dizer é o seguinte: o setor sofre profundamente com a evasão, com a inadimplência, e muitas escolas já buscaram soluções junto às famílias. E o que veremos mais adiante é um setor relativamente desorganizado, com muitas falências. No Ceará e Maranhão, existem leis locais que prevêem descontos nas mensalidades de até 30%. Já no Pará, o abatimento seria de no mínimo 30%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você.
na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam. Temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h17. E vamos falar agora do caso do menino Miguel, que morreu ao cair do 9º andar de um prédio em Recife na última terça-feira. O repórter Paulo Martins atualiza as informações. E se fosse o contrário? E se o filho fosse da patroa? Justiça por Miguel. Eram as frases estampadas em vários cartazes em um protesto organizado por moradores neste domingo, no município de Tamandaré, litoral sul de Pernambuco. Levando flores e vestindo preto simbolizando o luto, o grupo foi até a prefeitura da cidade, distante cerca de 110 quilômetros do Recife, para pedir justiça no caso da morte de Miguel Otávio, de 5 anos. O menino morreu ao cair do 9º andar do condomínio Pierre Maurício de Nassau, que faz parte do conjunto conhecido como Torres Gêmeas, no bairro de São José, centro do Recife, na terça-feira, dia 2. O prefeito de Tamandaré é Sérgio Hacker, do PSB, ex-patrão da mãe da criança, a doméstica Mirtes Renata. O acidente aconteceu quando o garoto estava sob a guarda da primeira-dama da cidade, Sari Mariana Corte Real. Ela chegou a ser presa e autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas pagou fiança de R$20 mil e está respondendo em liberdade. O delegado Ramon Teixeira, titular do caso, entendeu que ela agiu com negligência. No entanto, a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, que acompanha o caso, afirmou na última sexta-feira, dia 5, através do seu presidente Bruno Batista, que a investigação não pode descartar a possibilidade de ter acontecido um homicídio doloso quando há intenção de matar, bem como abandono de incapaz, já que, segundo o Bruno, Sari tinha noção de que Miguel corria risco de vida. Tem 3 teses jurídicas. Pode ser o homicídio doloso, a pessoa assume o risco de produzir o resultado morto. Pode ser também o homicídio culposo, que aí é por negligência, imperícia ou imprudência, e ainda há uma terceira tese, que é a do abandono de incapaz. Além disso, o Ministério Público e o Tribunal de Contas de Pernambuco investigam a denúncia de que Mirtes Renata é contratada da Prefeitura de Tamandaré desde 2017. Ela receberia um salário mínimo para o cargo de gerente de divisões, mesmo trabalhando na Casa dos Patrões na capital. A Prefeitura de Tamandaré divulgou nota dizendo que o prefeito Sérgio Hacker Corte Real se encontra profundamente abalado pelo fato já noticiado pela imprensa e que no momento próprio, de forma oficial, prestará informações aos órgãos competentes. Já a primeira-dama, Sari Corte Real, acusada do crime, divulgou carta onde pede perdão à mãe de Miguel. Um trecho da carta diz, abre aspas, "Te peço perdão, não tenho direito de falar em dor. Mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. Estou sendo condenada pela opinião pública como historicamente outros foram. As redes sociais potencializam o ódio das pessoas. Tenho certeza que a justiça esclarecerá a verdade." Fecha aspas. Mirtes Renata, a mãe de Miguel, em entrevista à TV Globo, deu um depoimento emocionado, dizendo que o menino só queria a mãe e fez um apelo por justiça. Ele queria a mãe dele. Infelizmente, a gente tá perto e ao mesmo tempo não. A gente tá perto porque ele tá logo ali no céu olhando por mim, mas eu não tô com ele aqui, sentado no colinho de mãe. Mas agora ele tá no colo de Jesus, cuidando de mim, botando a mãozinha assim, calma mamãe, não chora. É ele que tá me dando força. Com certeza ele tá lá por mim. Eu tô tentando ser forte, porque não tá fácil mesmo. Eu só quero justiça pelo meu filho. A única coisa que eu peço a todos vocês, que orem pela minha família, para que a gente tenha forças para lutar, para fazer justiça. Da Rádio Olinda de Pernambuco, Paulo Brito. E hoje é dia de estreia no JBH. Com alegria, trazemos para o nosso quadro de participantes do programa o coordenador nacional da PASCOM, Pastoral da Comunicação, Marcos Túlios. Toda segunda-feira ele trará algum tema para reflexão no JBH. Com a palavra, Marcos Túlios. Inicio a minha participação neste espaço
um dia depois de celebrarmos no Brasil a liberdade da imprensa. E não haveria tema mais oportuno para este primeiro comentário do que falar da liberdade da imprensa tão ameaçada nestes tempos, nos últimos meses, nos últimos dias. Parece que estamos olhando para o retrovisor ao olhar, ao observar fatos, atos que ocorriam com largueza durante a monarquia e principalmente durante a ditadura militar. Liberdade da imprensa, a imprensa livre, é um respiro para uma sociedade democrática. A liberdade da imprensa é sinal de que se caminha no sentido de fortalecimento da vida democrática, ao lado da pluralidade, ao lado dos pensamentos. Quando se deseja calar a imprensa, cercear, maquiar dados, mostrar apenas um lado da história, significa que nós percebemos as ruínas existentes no sistema democrático. E, enquanto igreja, não podemos permitir que a liberdade da imprensa seja ameaçada, que os profissionais da imprensa sejam ameaçados. Porque a igreja, enquanto portadora de uma verdade que é a verdade do Evangelho, não pode se silenciar e não pode ser conivente com tais realidades. Portanto, que neste momento nós possamos unir as nossas forças e garantir liberdade para a imprensa, para que ela continue comunicando, denunciando com verdade. Devemos condenar veementemente posturas que não são condizentes com a nossa opção do Evangelho e também devemos condenar aqueles que usam da sua liberdade para conduzir ao erro, para dizer inverdades. Que nós trabalhemos para isso, que nós não temamos a liberdade de imprensa e que nós asseguremos o direito e a vivência democrática para o nosso Brasil. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7 horas e 25 minutos. A divulgação de uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, parlamentares e representantes de emissoras de TVs de inspiração católica repercutiu na imprensa e entre setores da comunicação da Igreja no Brasil neste fim de semana.
No último sábado, dia 6 de junho, o jornal O Estado de São Paulo, em reportagem publicada na primeira página da edição, relatou trechos da videoconferência que foi realizada em 21 de maio. A matéria afirmava que as emissoras estariam barganhando verbas públicas destinadas à comunicação em troca da divulgação de conteúdo favorável ao governo. A Rede Católica de Rádio não participou nem tinha conhecimento da teleconferência, conforme afirma a presidente e representante legal da RCR, Ângela Moraes. A Rede Católica de Rádio não participou do evento. A Rede Católica de Rádio não sabia do evento e a Rede Católica de Rádio não foi convidada para o evento. Portanto, continuamos em unidade e em comunhão com Signes Brasil e com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque nos seus 25 anos de história, a Rede Católica de Rádio sempre trabalhou e prezou para com a comunhão e a unidade da comunicação. Por isso tem em seu lema fortalecer a Igreja no Brasil através do rádio. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Signes Brasil e a RCR assinaram uma nota conjunta em que demonstram surpresa e indignação ao tomar conhecimento do teor do encontro. O comunicado apresenta o posicionamento dos organismos. Abre aspas. A Igreja Católica não faz barganhas. Ela estabelece relações institucionais com agentes públicos e os poderes constituídos, pautada pelos valores do Evangelho e nos valores democráticos, republicanos, éticos e morais, fecha aspas. O comunicado destaca ainda que os veículos de comunicação de inspiração católica têm naturezas distintas, além de estatutos e princípios editoriais próprios. E nenhum representa institucionalmente a Igreja Católica, nem fala em nome da CNBB. Com a repercussão da reportagem e após divulgação da nota de esclarecimento da CNBB, Signes e RCR, outras entidades também se manifestaram. Em nota, a TV Pai Eterno disse ter sido surpreendida pela notícia. Segundo o texto, a participação do padre Wellington Silva na reunião se deu unicamente enquanto religioso e comunicador, já que faz parte do quadro de colaboradores da emissora e que, mesmo que ele tenha referenciado sua participação como representativa, não representou a TV Pai Eterno, que não teria recebido convite e não enviou representante com pauta específica para a videoconferência. Também a província dos Jesuítas do Brasil disse ter sido surpreendida pela informação e que lamenta profundamente. Em nota, a província esclareceu que a Rede Século XXI não pertence à Companhia de Jesus e que a participação de seu representante legal na reunião se deu por interesse próprio da emissora. Citada na reportagem, a Renovação Carismática Católica, através das redes sociais, disse não ter tendência político-partidária, que o movimento não detém veículo de comunicação e reafirmou estreita relação com bispos do Brasil e que qualquer alusão a uma desvinculação com a CNBB não condiz minimamente com a verdade. Já a Rede Imaculada de Comunicação, por meio de seu representante, presidente Frei Gilson Miguel Nunes, reiterou a não participação da entidade na reunião. Disse ainda que as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil pautam a atuação dos meios que mantém e que inserções publicitárias são veiculadas de acordo com a demanda, com o intuito de prestar utilidade pública e sem vínculos partidários. A íntegra da nota da CNBB, em conjunto com a Signes Brasil e a Rede Católica de Rádios, está disponível no site rcr.org.br. Jornal Brasil Hoje. E ponto final na edição 9565 do JBH. Nos trabalhos técnicos, Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádios e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. O Jornal Brasil Hoje está disponível em podcast pelo site da Rede Católica de Rádio e também no aplicativo para smartphones da RCR. Outras notícias, confira durante o dia em rcr.org.br. Um bom dia, boa semana e até amanhã. Um bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje.
A Rádio